A Defensoria Pública é uma instituição que muitas vezes em nossa graduação nós não temos muito acesso a informações comparado ao Judiciário e ao Ministério Público. Muitas vezes passamos a conhecê-la mais quando fazemos estágio ou vamos estudar para algum concurso. Mas o que é a Defensoria Pública? Bom, é a essa pergunta e a outras que vamos tratar aqui no nosso curso. Meu nome é Caio Eduardo Felício. Seja bem-vindo, trilheiro, seja bem-vinda, trilheira, ao nosso curso de Defensoria Pública. De início, precisamos tratar de alguns assuntos iniciais, introdutórios. Primeiro, o acesso à justiça. Percebam, ondas renovatórias de Capelletti e Garf. Foram levantados alguns obstáculos e algumas ondas. Claro, peço até desculpas, mas eu não sei utilizar muito slide, muito computador, então eu coloquei vários tios que temos aí no arquivo para a ideia de uma onda, ok? Então temos o primeiro obstáculo, o econômico do acesso à justiça. Para esse obstáculo, temos a primeira onda de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. O segundo obstáculo, ele é organizacional. E a segunda onda é a tutela coletiva, utilizando-se aí a ação coletiva. O terceiro obstáculo é processual, de efetividade, e podemos levantar a terceira onda, que seriam os meios alternativos para a solução dos problemas das lides. Alguns citam a Defensoria Pública apenas no primeiro obstáculo, apenas na primeira onda. Entretanto, após o final da nossa disciplina, da nossa matéria, eu espero que vocês consigam concluir que a Defensoria Pública não está na primeira apenas, nem na segunda, nem na terceira. Está nas três juntas. Vamos prosseguir. Qual o modelo de assistência jurídica adotado pelo Brasil, a Constituição Federal de 88, hein? Será que é o híbrido? Porque vejam, o modelo público, estrutura criada pelo Estado, com profissionais com dedicação exclusiva e pagos pelo poder público. Já o modelo, e aí, defensores públicos, ok? E o modelo judicare, profissionais particulares, advogados, com remuneração e contraprestação pelo Estado. Então, quem está acostumado aí no Estado de São Paulo são os advogados com convênio entre OAB e Defensoria Pública, a famosa assistência, que não pode ser exclusiva com a OAB, pode albergar outros entes. Será que é esse? A resposta está no artigo 5º e no artigo 134 da Constituição Federal de 88. A resposta é que o modelo adotado é o modelo público. O modelo público, que muitas vezes cai isso na sua assertiva, ou ainda o termo em inglês, que eu vou poupá-los também do meu inglês, porque o meu inglês também não é muito bom, ok? Vamos prosseguir. Os dispositivos constitucionais. Vamos tratar das emendas, e veja que apesar de ser uma emenda constitucional, de serem emendas, elas são cobradas exatamente assim. Qual emenda introduziu o quê? A 45/2004, ela introduziu a autonomia funcional e administrativa, além da iniciativa da proposta orçamentária, às defensorias públicas e estaduais. A 69 de 2012, ela desvinculou a Defensoria Pública do DF, do Distrito Federal, da União. Então, vocês podem perceber que aí nos dispositivos legais não tem Defensoria Pública do Distrito Federal, não tem. Quando muito vai ter dos territórios e ainda da União, mas do Distrito Federal, não. A 64 de 2013 fez o que a 45 de 2004 fez com as estaduais. Trouxe aquelas garantias, aquelas autonomias para as defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Emenda Constitucional 80 de 2014. Essa sim é reconhecida como maior empoderamento, não que as outras não tenham, ok? Mas essa sim foi reconhecida como a que deu o maior destaque e empoderamento à Defensoria Pública. De início, ela separou Defensoria Pública de um lado, advocacia de outro. E realmente, cada uma tem a sua importância, mas são instituições diferentes. Sendo assim, agora a Defensoria Pública tem uma seção própria. Essa emenda também transportou
ideias da Lei Complementar 80 de 94 para a Constituição Federal. Quais as ideias? A tutela coletiva e os princípios institucionais. Essa emenda acrescentou um artigo lá no ADCT. Sabe aquele ADCT que a gente não costuma ler? Então, para a Defensoria Pública, a gente precisa ler pelo menos esse artigo, pois, segundo ele, deverá haver, dentro de 8 anos, defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, em todas, de forma proporcional, claro, mas atendendo de forma preferencial às regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. A competência legislativa também está prevista na Constituição Federal, além das que vimos, ok? Mas principalmente atente para o do artigo 24, que trata da assistência jurídica e defensoria pública. É uma legitimidade concorrente. E o que eu fiz aqui? Eu procurei fazer perguntas e respostas para uma forma de aprendermos de uma forma mais fácil, mais completa. Primeira pergunta: é possível a edição de lei estadual definindo critérios para o atendimento de pessoas jurídicas pela Defensoria Pública? Sim, como vimos no artigo 24, a legitimidade é concorrente, a competência é concorrente. A assistência jurídica do Estado aos que não tenham condições financeiras abrange as fases pré-processual, endoprocessual e pós-processual? Sim, tanto a fase judicial quanto a extrajudicial. Então é comum que as pessoas compareçam à Defensoria Pública e ali mesmo perante o defensor resolvam o seu problema, sem ter que entrar com um processo judicial. Às vezes é necessário ajuizar um processo judicial e às vezes a pessoa recebe até uma sentença, uma decisão favorável e ela não sabe o que fazer, transita em julgado e ela não sabe o que fazer com aquilo, com aquele papel, que são pessoas simples, ok? O que ela deve fazer? Bom, a Defensoria Pública deve orientar, mesmo após o processo, a pessoa necessitada. Os números de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população? Sim, já foi cobrado isso em concurso. Está lá no artigo 98 do ADCT. E uma pergunta, uma questão feita na DPU de 2017. Será que se limita-se a tutela coletiva da Defensoria Pública para os direitos coletivos e individuais homogêneos? A resposta é não. Os direitos difusos também se fazem presentes. E aqui no Trilhante temos um curso sobre processo coletivo. Acessem lá para ter mais informações. Por fim, os necessitados. Quem são os necessitados? Apenas os que não têm condições financeiras? Não, é muito mais que isso. Usa-se o termo cunhado pela professora Ada Pellegrina Grinover, o necessitado organizacional. Então, são aquelas pessoas que já são estigmatizadas, já são excluídas da sociedade, crianças, adolescentes, idosos, os hipervulneráveis. Muito obrigado, pessoal, pelo nosso encontro. Vocês têm aí julgados do STF e do STJ. Até o próximo bloco.